Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência, vídeo 205. Então, uma vez nós realizávamos um trabalho, então é 12 sistemas, capítulo 4, nós realizávamos um trabalho no Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, na época do nosso irmão Marcílio Colombaroli. Então, esse trabalho ficou a mim confiado, né? Ou foi a mim confiado, porque devido à facilidade assim da audição e da vidência, então era um trabalho assim mais de orientação e de esclarecimento. Então nós colocávamos assim, né? Pedíamos para que os médios ocupassem os seus lugares. E lá a plateia assistia, porque era costume, porque muitas casas espíritas é assim. Infelizmente, porque não pode. Mas lá na época era assim. Então nós procurávamos assim explicar o processo da comunicação antes e durante e depois. Ei, mas olha, eu vou dizer a você que eu tenho saudade daquele tempo. Eu tenho saudade daquele tempo porque nós víamos assim, quando os benfeitores se aproximavam, né, com os espíritos, quando eles, através da sintonia com o médium, com a vibração do médium, uma distância assim, de uns 2, 3 metros, perispírito com perispírito, né? Então nós víamos aqueles fios entrelaçados. E nós víamos quando o espírito aqui, vou usar esses termos, quando ele ditava algo e que aquelas vibrações todas percorriam aqueles fios, né? Indo até não só o outro espírito, a alma, aliás, como também chegando até determinadas regiões onde aquele espírito gostaria de se manifestar. E depois, depois da comunicação, o que ocorria com aqueles espíritos, né? Então, são coisas assim que a gente fica pensando, oh meu Deus, mas por que, né, que as pessoas... Mas a gente entende, né? Esse é o nível evolutivo das pessoas. Então, nós estávamos tratando de um assunto, não tem dislexia. Então, muitas pessoas pensam assim, mas esses mudo, cego, surdo, não, eles permanecem no plano espiritual. Nós já esclarecemos isso, mas só para dar uma reforçadazinha numa coisa aqui. Eles permanecem no plano espiritual. Eu tenho agora no ano de 2022, eu tenho uma amiga que desencarnou no princípio do ano de 2022 e ela vai permanecer 8 meses hospitalizada.
Olha só para você ver. 3 meses já passou por umas 8 cirurgias perispiritual e provavelmente ela ainda vai passar por mais umas 8 cirurgias perispiritual. Tudo por quê? Não era para ela passar por tudo isso, era para ela deixar o corpo físico e recobrar. Mas o ódio que ela trazia por dentro, a mágoa, o ressentimento, que ela me confessou um dia no corpo físico, só que eu não vou dizer a respeito do quê. O ódio, a mágoa, a revolta que ela trazia dentro dela, aprendeu naquela situação a intoxicando cada vez mais. Agora, graças a algumas intercessões, ela foi levada para a colônia e continua tratada. Eu tenho outra amiga minha, que ela teve câncer em várias partes do corpo. Eu falo partes porque eu sou, troglodita mesmo. Então, deixou o corpo físico e continuou os tratamentos. Ela desencarnou entubada e tudo mais, continuou entubada lá na colônia. Só depois de 15 dias é que ela veio a saber que desencarnou. E depois de 6 meses é que ela se libertou das cirurgias. E depois das cirurgias ela entrou na sessão de fisioterapia. Você está pensando que o negócio é brincadeira? Então vamos continuar aqui. É o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, né? Quer indiretamente pelos vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médios e de comunicações. Então, infinita são as modalidades de comunicações. Infinitas são as modalidades de dons mediúnicos. Infinitas. Allan Kardec mesmo, quem nos disse isso, aqui no Livro dos Médios, num capítulo bem atrás, que nós já tratamos desse assunto. Acho que você se lembra disso. Então, infinitas são as modalidades de médios, quer dizer, de dons mediúnicos. Como infinitas as modalidades de comunicações. Existem comunicações de formas assim que nós não conseguimos ainda, de acordo com o parco, porque parco vem de pouco, né? Conhecimento. De acordo com o nosso parco conhecimento, nós ainda não entendemos, né? Mas existe milhões de formas de manifestações. Então você tem que entender uma coisa, que quando a pessoa é um viciado em drogas, 50% ele é que está usando aquela droga e 50% ele está sendo médium de espíritos que encontram-se na erraticidade, viciados como ele. Então, quando você vê alguém usando droga, pense, ali tem 2.
usando drogas. 2 no bom sentido, pode ter milhares, ou melhor, centenas. Mas vamos pensar em 2, para ficar mais fácil, né? Porque senão complica demais. E depois o resto das pessoas têm que raciocinar também. Quando você vê uma pessoa bebendo um rabinho de galo você sabe que é uma pinguinha, né? Que eu costumo dizer. 50% ele está bebendo, 50% ele está servindo de médium àqueles viciados que ainda residem na erraticidade com esse vício. Quando o marido está traindo a mulher ou a mulher está traindo o marido, ele ou ela, vice-versa, estão traindo 50% e 50% eles estão sendo médiuns das trevas, você entendeu? Que estão usando eles para cometer aquele ato. Por isso que nós já dissemos isso em vídeos lá atrás, mas muitas pessoas às vezes ainda não tiveram oportunidade de assistir ou não deram bola. Tem pessoas que recorrem, com todo respeito, recorrem a motel. Se as pessoas soubessem o que significa motel, gente, para o mundo espiritual, passaria longe daquilo ali. Aquilo ali é a porta do umbral aberta. Quando a pessoa busca um quarto de motel, ali tem vários casais de vampiros esperando que você e a tua companheira despe suas roupas e entre no clima. E ali eles fazem tudo que vocês fazem, perdão, isso vocês, viu? Eles fazem tudo que o casal fazem e ainda eles usam o casal de tudo quanto é jeito. Mas isso não é só lá no motel, viu? Aqueles casais dentro de casa que tem o seu marido, sua esposa, antes do ato sexual, tá? Que é um complemento do amor aqui da terra. Todo casal deveria sentar ali, né, no leito, segurar na mão um do outro, rogar a Deus e a Jesus amparo e proteção para o lar, para aquele momento, afugentando todos os pensamentos de desejos, de fantasias, de ilusão, de besteira. Porque não há necessidade de nada disso. Para quê? Nenhum e nem outro é escravo, é objeto um do outro. Quando as pessoas extrapolam, não são eles que estão extrapolando, as trevas é que estão levando-os a extrapolar daquela forma, que depois a pessoa cansa, desmaia um para lá, desmaia um para cá. Para que isso? Então as pessoas têm que sentar, pedir proteção a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao seu santo de fé, de confiança, de crença. Não é só o Dr. Bezerra de Menezes, o Urbaçanuco, não. Vó Leontina. Ai, vó Leontina, pus a senhora na jogada. Mas é proteção. Eles não vão lá. Eles enviam um campo energético, onde as trevas não vê o que está acontecendo ali dentro daquela redoma de proteção. O casal sério, o casal digno, ele age dessa forma. Agora, aquele que não faz isso, ele não está correndo risco, não. Ele já passou por essa situação várias vezes, onde ele ali no leito, vários espíritos já aproveitaram-se da situação junto com eles ali no quarto.
Luiz, você tá de palhaçada. De palhaçada? De palhaçada, com todo respeito, é quem não raciocina o que os bons espíritos. Lameni está dizendo aqui. As pessoas não estão conseguindo entender que eu estou esmiuçando o que está aqui. Eu não estou dizendo nada por conta própria, não. O Lameni que está dizendo aqui. Então, esses são médios desses espíritos. 50% é médio ali, do marido e da mulher. 50% é das trevas que estão ali usando eles. Ora, nós estamos cansados de ver isso nos livros de Chico Xavier. Os casais sendo usados pelos espíritos das trevas. Ou as pessoas ainda não leram obras de Chico Xavier, principalmente de André Luiz. Que isso? Isso não é novidade, não. Isso é coisa de mais de 50 anos que já está na literatura espírita. E mais de 160 anos, né? 164 anos aqui no Livro dos Espíritos. Então, aqueles que briga, mata, ele é ali 50% médio, por conta deles, e 50% ele está sendo médio das trevas para provocar aqueles crimes, aquelas barbárias. O Jesus nos disse, orai e vigiai. O ladrão, que é o cleptomaníaco, né? Por que ele rouba? 50% é dele. Mas ele está sendo médio de uma outra cambada, né? Cambada sim, no bom sentido, né? Quando um orador ocupa uma tribuna e começa a falar a respeito dos desígnios de Deus, ele ali está servindo-se de médium dos bons espíritos. O padre, quando naquele momento ali, né, que ele eu desconheço como que chama esse momento, mas que ele vai até a plateia e começa a esclarecer o evangelho, ele está sendo instrumento ali dos bons espíritos. O pastor, quando está ali falando a respeito dos versículos da Bíblia, ele está sendo instrumento dos bons espíritos. Porque espírito, nós temos que entender espírito, mediunidade, dons mediúnicos. Isso não é atributo do espiritismo. Isso não é atributo do espírita. Não. O espiritismo, tendo por bom senso Allan Kardec, né? Um ser por excelência, é quem trouxe a lume, separando o joio do trigo. Mas, é preciso, já dissemos isso em outros vídeos, é preciso entender que dons mediúnicos, mediunidade, né? Essa comunicação com o mundo espiritual, isso sempre existiu na Terra. Uma vez que todo mundo é médio, uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Padres são médios, são instrumentos de espíritos malignos, benignos, pastores, né? E todo mundo. Então nós temos que raciocinar isso. Depende do médio. Agora, esse depende do médio é relativo na questão do conhecimento. Se ele tem conhecimento, ele tem disciplina.
Se ele não tem conhecimento, ele não tem disciplina, o que levou Emmanuel a dizer a Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. Porque se o indivíduo não tem disciplina, ele já coloca um turbantezinho na cabeça. Já imaginou eu com um turbantezinho na cabeça aqui? Igualzinho aquele pessoal lá da Arábia Saudita, pra lá assim, turbantezinho na cabeça, um manto aqui nas costas aqui. Pai de Santo Barbosa, auxiliar do Pai de Santo Barbosa, Leontina Barbosa. Mas eu falo mesmo. Ela não gostou de eu falar. Olha só. Oi? A senhora... Não vou falar nada não. Então, as pessoas têm que estudar, entendeu? Para poder analisar todas essas questões. Porque, caso contrário, olha, nós cometemos tanta gafe, como se diz, né, o termo? Vou usar outro termo. Nós cometemos tanto erro, gente, que vocês nem imaginam. Mediante a literatura espírita codificada por Allan Kardec, nós cometemos tanto erro que, se nós estudássemos, não cometeríamos. Um dos maiores erros que os espíritas, que se diz espíritas, comete é se preocupar primeiro com a prática do que com a teoria. É se preocupar primeiro com as comunicações, com o que eles dizem que é inexistente, isso é mitológico, é desenvolvimento de mediunidade, receber espírito. A pessoa precisa ter lá 15, 20, 30 anos de espiritismo e muito sério. Precisa ter moral. Precisa ter cultura. Aqui em Paraíso existia aqui um senhor que chamava-se Marcílio Colombaroli, presidente do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade na época. Esses dias eu postei uma foto dele num grupo aqui, né? Vamos Lembrar Paraíso. E eu postei uma foto dele. Chegou lá 500 e tantas curtidas. Várias pessoas o parabenizando, sei que tem. Ele me apareceu e me disse: com ordem de quem que você postou a minha foto nesse aplicativo? Se eu, quando no corpo físico, detestava homenagem, eu nunca busquei, né, elogios. Eu sempre detestei. Agora, você, com autoridade de quem você postou a minha foto? Eu nunca gostei de ostentação. Eu detesto ostentação. Você vai me fazer o favor. Me disse apontando os dedos na minha cara, porque isso não é rosto, não é cara. Não é rosto, é cara. Você vai me fazer um favor. Você vai deletar desse aplicativo tudo com relação à minha pessoa. Eu não permito. Eu não permito que você ou que quem quer que seja faça o que você fez comigo. Apontou o dedo na minha cara. O mais depressa que eu fui lá e deletei tudo.
Porque esse é o verdadeiro homem de bem. O que ele faz com a mão, ele não permite que a outra veja. Então, para quê? Deus, sabendo de nossas intenções, é o que basta. Deus sabendo é o que importa. Que esse ou que aquele é Deus. Então, esse ser, cujo nome Marcílio Colombaroli, a moral dele, as pessoas quando ia falar com ele, que elas batiam os olhos nos olhos dele, elas se calavam. Milhares de pessoas conseguiam falar mal do nosso irmão Marcílio Colombaroli pelas costas, mas nunca tiveram coragem de chegar frente a frente e chamá-lo de charlatão, de hipócrita e de antagonista, como os que nós vemos na doutrina espírita hoje em dia. Aqui lá sim é pioneiro do espiritismo. Agora o que a gente vê com todo respeito por aí não merece título nenhum. Se quiser título, corra atrás. Porque do jeito que estão agindo, não vão conseguir. O muito que vão conseguir é se alojar nos hospitais nas regiões umbralinas.